Bom, gente, eu vou falar de um assunto que para muita gente possa interessar. Até tem uma inscrita que comentou esse detalhe, né? Nesse período, eu estou aqui em São Paulo, mês de outono, inverno, começo de primavera, muitas vezes tem essas frentes frias e que vem uma geada. E quando tem geada, normalmente tem problema nas plantas, né? E eu vou falar mais ou menos sobre esse assunto, como agir, o que deve ser feito para corrigir ou evitar de uma certa forma, né? Então essas coisas, é assim, como é coisa da natureza, você não consegue bloquear totalmente, né? Mas é assim, se você tem uma frutífera, né, que foi afetado com a geada, queimou as ponteiras, os galhos, depende da intensidade da geada. Tem planta que já está na dormência, né? Então aquelas plantas que é mais adaptada na região sul, nesse período ele justamente está em dormência, está sem folha, sem atividade, então não vai ter problema nenhum. Mas as que são mais tropical, digamos assim, queima a folha. Queima a folha, na sequência queima os galhos novos e dependendo queima até uns certos galhos até mais grossos, né? Então mata a célula da árvore. Então essa parte que queimou, ela morre, né? Então o que acontece? Se a intensidade da geada for assim, digamos, mais leve, se for mais leve, o que pode ser feito é uma certa poda. Se for muito levinho, pode deixar que depois ela dá uma recuperadinha, né? Mas vamos supor que seja leve, mas um pouquinho mais forte, faz a poda, né? Então corta os galhos, as ponteiras, essa poda, dá uma ajeitadinha para vir a brotação nova. Porque essa parte que afetou a brotação, as folhas um pouquinho mais, né? Os ramos novos justamente, o ramo produtivo, por sinal, ela está danificada. Então, não adianta deixar, porque daí não sai broto, ela vai sair broto de baixo. Então, você pode ajudar a planta fazendo essa poda. Agora, não pode esquecer também, quando faz uma poda em árvore, o correto, muitas vezes a pessoa acaba não fazendo, né? Mas o correto é passar a cauda bordaleza. Passar a cauda bordaleza, onde ficou a cicatriz, obviamente, para evitar a entrada de fungos, né? Agora, se a intensidade da geada for muito forte, dependendo do tipo de planta, às vezes ela fica condenada por inteiro, né? Então, eu vou dar um exemplo, o mamão, por exemplo. Então, o mamão ela vai crescendo e as ponteiras que vai desenvolvendo, não sai galho, né? Quando sai galho já é rebrota, já não é recomendado, né? Mas assim, é a ponteira que vai subindo e soltando galho e mamão. Então, quando queima a ponteira, se for uma coisa leve, a planta ainda recupera. Mas se for forte, como eu estava falando, dependendo da idade da planta, se for nova, você pode até arriscar deixar mais um pouco para ver. Mas dependendo da idade, às vezes é melhor erradicar. Corta e planta outra que já sai desse problema. Porque você deixar uma planta debilitado, sempre demora mais para recuperar e não recupera 100%. E essa questão, né? Por exemplo, bananeira, também é uma situação que queima as folhas, né? Café também, dependendo do queima. Café, sem dúvida nenhuma, se não for geada forte, tem que fazer a poda, trabalhar com nova brotação, né? Aí é questão de definir a altura que vai ser podado de acordo com a geada. Bananeira, se queimar forte, também tem que eliminar o pé, porque a bananeira é um pé só, né? E se queima a folha, o que acontece? A planta para de respirar, não tem fotossíntese. Então, às vezes, a geada propriamente dito não chegou no tronco principal, no galho principal, mas queima as folhas e a planta não respira. Então, às vezes, a planta até morre, né? Então, devido a essa questão, tem que entrar com a poda. Porque começa nas ponteiras, nas folhas, né? E não é só queima, a planta para de respirar. O que acontece? Tem que acabar usando um certo bom senso, o que definir. Então, a pessoa também tem que ter um pouco de noção se a planta frutífera está condenada ou não. Porque a situação de planta para planta, ele muda, né? Então, na região sul, que o pessoal planta trigo, por exemplo, o pessoal que planta sabe, obviamente. Quando o trigo está novinho, pequeno, ela suporta a geada. Quando está grande, né, maiorzinho, que parece que, para quem não conhece, parece até que fica mais resistente, na hora que ele começa a soltar os cachos, principalmente, formação dos cachos, se vem a geada, queima tudo. Né? Então, é o contrário. É a mesma planta. Quando novinho ele suporta, mais velho ele não suporta a geada. Né? Então, o pessoal até considera que é uma cultura de risco. Isso na mesma planta. Então, depende muito do período e intensidade que pega a geada. Né? Verduras e hortaliças, ele tem assim uma particularidade
que é experiência, eu não sei em geadas muito fortes, quase uma neve, né? Mas assim, eu morei em Campo do Jordão quando era criança e lá faz frio. Estado de São Paulo, né? Um ponto turístico. Lá é muito frio. E época de inverno sempre tem geada. Então eu era criança, meu pai plantava, fazia horta e vinha geada, queimava. Aí ele descobriu que na época não tinha internet, esse meio de comunicação, então ele descobriu por conta própria, né? Quando você via assim as plantas que acompanhavam ele, saía o vapor da boca, né, de manhã cedo, a gente ia antes de sol aparecer e jogava água, né, que irrigava, jogava água para derreter o gelo que estava em cima das folhas. Por incrível que pareça, você derretendo o gelo preservava, né? Então, eu na época não lembro quanto tipo de cultura ele fazia isso, mas que eu me lembro na minha recordação, 90, 95% ele salvava com derretimento do gelo antes de sair o sol. Agora outra coisa também, que só que aí já mais grandes lavouras, né, pessoal do café, dependendo do tipo de fruta, o pessoal fazem fumaça, né? Então coloca tambores estratégicos, né? Tambores ou qualquer outra coisa, que solta muita fumaça, né? Então não deixa o material queimar de uma vez, fica ali cozinhando, né? Que vai soltando aquela fumaça em vários pontos da lavoura, porque aquela fumaça ele impede que a geada tenha ação. Então eles fazem uma certa cobertura com a fumaça para a geada não chegar, né? Agora, se o tempo, o pessoal tem que perceber isso também, né? Quando vai ter geada e quando não vai ter. Se tem vento, normalmente não tem esse tipo de geada, né? Normalmente é aquele frio cortante, que está sem vento, sem nuvem no céu, está clarinho, né? E está aquele muito frio, é o momento da geada. Então, você tem que até ficar imaginando quando é que vai ter a geada. Então, não é muito fácil o controle. Mas uma das prevenções é isso aí, é com fumaça.